Essa é a terceira palestra de uma série de 5 palestras sobre o tema A Preparação Psicológica para Lidar com a Ansiedade. Esse tema eu quero trabalhar o seguinte: existe possibilidade de tratamento da ansiedade. Só que o seguinte, ela tem que ter um tratamento. Ela não vai resolver com o tempo. Se ela não for resolvida, se ela não for tratada, ela vai comprometer não só o presente como o futuro. E olhe lá se ela já não está comprometendo o passado, dependendo da idade que você tem. Não vai existir um processo para resolver isso de uma forma mágica. De forma geral, as coisas têm tratamento e elas precisam disso, né? Agora, se for feito um tratamento adequado, trabalhando o que tem que ser resolvido, você pode ter uma qualidade de vida boa. Se você entender qualidade de vida boa como uma coisa humana, humanamente realizável, tudo bem. Se você imaginar a perfeição, aí você entendeu mal a minha colocação. Afinal de contas, não tem jeito de a vida ser perfeita. Mas você pode ter uma qualidade de vida muito boa. Agora, existem dois aspectos fundamentais para que você possa sair desse processo e adquirir qualidade de vida. Um deles são os medicamentos. Os medicamentos são fundamentais, né? Se eles não existissem, seria muito complicado de lidar com a ansiedade, porque você já imaginou, as pessoas nem sairiam de casa e à medida que a ansiedade fosse aumentando, elas tenderiam cada vez mais a ficar dentro de casa e sofreriam muito sobre isso. Então, os medicamentos são fundamentais, eles geram uma estabilidade física e psicológica de forma que você consiga viver um pouco melhor. É claro que ele não resolve a causa psicológica da depressão, eles simplesmente estabilizam, mas eles são fundamentais, né? Se uma pessoa normalmente fizer uso de medicamentos, mas não fizer um processo terapêutico, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela vai aumentando essas doses do medicamento inicial, vai passando para outros medicamentos, e quanto mais o tempo passar, maior vai ser a ansiedade, menor vai ser a capacidade desses remédios de lidarem, vai trocando de remédios, vai passando para remédios com doses ou com efeitos muito mais fortes para tentar segurar isso ao longo do tempo. E, obviamente, você vai ter que usar medicamentos todos os meses, durante muitos e muitos anos. E na medida que isso não for resolvido, é a vida inteira. Outro aspecto é a questão da terapia, da psicologia, que eu falo, da psicoterapia profunda. E existem terapias mais superficiais que realmente contribuem para diminuir um pouco da dificuldade do ser humano. Mas, do meu ponto de vista, a psicoterapia tem que ser profunda para trabalhar com profundidade desde o histórico de vida lá do início. O ser humano é um processo contínuo, desde o dia que ele nasceu até o último dia que ele vai ficar nessa terra. E normalmente essas questões já vêm desde a infância, como eu falei, que ela tem esse aspecto cumulativo. Se ela não for devidamente elaborada, se ela não for tratada, se não se voltar lá nesse passado para reeditar esse passado na perspectiva do adulto, a ansiedade vai continuar e infelizmente ela tende a aumentar. E isso você pode ter uma qualidade de vida. Eu vou trabalhar isso na próxima palestra, mas eu quero que você entenda o seguinte: existe sim possibilidade de viver melhor. E é onde eu quero retratar isso para você com mais profundidade e com mais detalhes. Mas é fundamental o tratamento, tanto o tratamento medicamentoso como o psicológico, né? A psicoterapia profunda. Aí você pode reorganizar o seu histórico de vida, você pode voltar lá atrás, pode trabalhar as questões psicológicas para que você possa se reorganizar. Obviamente, sempre dentro da ideia, eu sempre bato nessa tecla que não vai existir a perfeição. A maturidade, a terapia profunda vai gerar a maturidade psicológica. Duas coisas que a terapia contribui: trabalhar o histórico negativo que a pessoa tem, exatamente para resolver as questões psicológicas que ficaram
sem a resolução adequada, ficam lá dentro do ser humano, acabam continuando doendo. É uma cicatriz que não fecha, por isso que tem que ter o tratamento psicológico. É uma cicatriz que não fecha, que compromete o passado, o presente e o futuro, e você pode mudar essas condições. Isso é que é um negócio fundamental. Sem esse tratamento devido, essas coisas não saem, elas só tendem a aumentar. E o interessante, além de trabalhar essas questões próprias da história de vida, o próprio processo psicoterápico gera a maturidade psicológica. Você vai ter que aprender a lidar com a vida. Na medida que você amadurecer, obviamente você vai ficar menos inseguro, porque você vai ter mais segurança psicológica. É claro que a vida não é perfeita, mas você vai poder viver melhor e com um nível de insegurança básico, como eu disse anteriormente, que não tem possibilidade de 100% de segurança. O ser humano tem um nível básico de insegurança porque não é perfeito, mas você vai poder ter qualidade de vida e lidar com mais maturidade psicológica e viver com qualidade de vida. Existe vida e qualidade de vida depois disso. E é isso que eu quero que você entenda, para que você caminhe para frente e que você viva bem. Não considere os tratamentos, tanto medicamentosos, obviamente com um psiquiatra, que é o profissional adequado para fazer esse trabalho, e com um psicólogo clínico, que trabalha uma psicologia mais profunda, para resolver com mais profundidade. Você vai ter as cicatrizes provenientes como se fosse um machucado físico, mas é uma cicatriz que está ainda aberta e não foi devidamente tratada. E ela vai continuar doendo, e isso você vai passar 20, 30, 40 anos, e é uma coisa que vai doer e que vai gerar questões que precisam ser resolvidas. Quanto mais rápido, melhor.